Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a 60ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Essa audiência foi convocada em atendimento aos requerimentos números 246 e 383 de 2023, de minha autoria, que requer a realização de audiência pública para a promoção de debate com autoridades competentes acerca do projeto de lei 1109 de 2023 e a inclusão de convidados. Vou pedir o Aldeupol para encostar a porta aqui em virtude do barulho. Portugal, por gentileza. Palumbo, por favor. Venha à mesa. Esclareço que para o ordenamento dos trabalhos adotaremos os seguintes critérios. Os convidados disporão de até 5 minutos para exposição, vedados a partes. Parlamentares interessados em interpelar os convidados deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Cada interpelante deverá fazer sua formulação em no máximo 3 minutos, tendo os convidados igual tempo para responder. Serão permitidas a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. Pessoal, qual que é o histórico por detrás dessa audiência pública? Então, o Sargento Portugal é autor do projeto de lei 1109 de 2023. Sargento Portugal está aqui à minha esquerda. Somente nessa ocasião. Em todas as outras oportunidades, sempre à direita. O Benfica está vindo para cá. Esse projeto de lei, ele altera a Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais, para permitir que as guardas municipais possam ser formadas, treinadas, capacitadas. Não, tá aqui, ó. Oi? Aí, não. Tem um microfone aberto aí. Oi? Ah, o computador. Então, esse projeto de lei altera a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, para permitir que as guardas municipais possam ser formadas, treinadas, capacitadas e aperfeiçoadas pelas forças militares federais e estaduais e pelos demais órgãos integrantes da segurança pública, conforme disposto no artigo 144 da Constituição Federal. Então, esse projeto, quando chegou na Comissão de Segurança Pública, eu fui designado relator e, durante a produção do relatório, nos foi exposto na comissão diversos pontos de vista diferentes sobre essa questão. E aí nós, como colegas, amigos e imbuídos do espírito de aperfeiçoar a lei sempre, fizemos um primeiro evento em São Paulo, no meu gabinete, uma mesa redonda, também organizada pela Comissão de Segurança Pública. Tivemos a presença de diversos guardas municipais, de entidades, representando diversas cidades do estado de São Paulo. E nessa mesa redonda já fizemos, já chegamos a um consenso em relação a diversos pontos. Mas, conversando com o presidente Sanderson e com os demais membros da comissão, ficou claro que seria bom a gente realizar também uma audiência pública, porque tem um espaço maior para que a gente possa trazer especialistas no tema. Então, qual que é o objetivo dessa audiência pública? No fundo, é promover o debate sobre o que é o melhor para a Guarda Civil Metropolitana, não só do Estado de São Paulo, mas também no Brasil. Então, essa é a dificuldade na missão do deputado federal. A gente não fala só para o nosso estado, para a nossa realidade, o Portugal no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, o Palumbo em São Paulo. A gente fala para o Brasil inteiro. E como o comandante da Guarda Municipal de São Paulo, da capital de São Paulo, uma vez me disse, ele disse, Paulo, você tem que respeitar as diferenças entre as guardas e os municípios e você tem que levar elas em consideração sempre. Porque eu sou o comandante da guarda da capital, mas eu não posso comparar meu efetivo, meu orçamento, o número dos meus guardas e pensar
que a minha realidade se aplica a qualquer outro município. Cada município é um município em si. Exatamente. Então, a nossa dificuldade é promover uma lei ampla suficiente para que ela seja boa para todos os estados e, ao mesmo tempo, específica o suficiente para que ela possa implementar mudanças significativas na vida dos guardas civis metropolitanos. Então, nesse espírito de melhorar a lei ao máximo, eu vou chamar o nosso primeiro convidado, que é o Oséias Francisco. Ele é presidente da Conferência Nacional de Guardas Municipais, vai participar conosco online. E, Oséias, acredito que a gente até alterou aqui a ordem do requerimento para que ele pudesse falar mais cedo, para que tivesse liberado já para assumir o serviço. E, Oséias, passo a palavra para você, então, para a sua exposição pelo período de 5 minutos, por gentileza. Boa tarde, deputado. Eu quero aqui saudá-lo pela propositura para trazer uma audiência pública para se debruçar sobre esse projeto de lei, deputado Paulo Bilinski. Quero aqui saudar o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e também saudar o deputado Sargento Portugal, autor da propositura em comento. Eu quero fazer algumas considerações rapidamente e, primeiramente, agradecer o convite para participar desta importante audiência pública e destacar a relevância de trazer as representações das guardas civis municipais do Brasil para exporem suas devidas opiniões quando se trata de guardas civis municipais. Primeiramente, a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, ela foi construída a muitas mãos no Congresso Nacional, ficando praticamente 11 anos engavetada na Câmara dos Deputados. Foi aprovada, sancionada em 2014, reservou um espaço de 2 anos para que os municípios a implementassem em todos os seus aspectos. É uma lei muito moderna, revolucionadora, que trouxe parâmetros gerais para todas as guardas civis municipais do Brasil, além de uma concepção de segurança pública e de polícia para direcionar o trabalho das guardas municipais no viés preventivo, comunitário, cidadão. Ela enfrentou alguns temas importantes, nobre deputado. A questão das competências específicas no artigo 5º está muito claro. A sintonia com a Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 8º, também. Ela traz algumas prerrogativas importantes, no caso dos guardas municipais assumirem o comando de suas respectivas corporações e todos os cargos que compõem a estrutura do comando da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança Pública, por guardas de carreira, isso é muito importante. A questão da formação como uma condição fundamental para o exercício das competências, tanto operacionais como de gestão, e também algumas outras questões que ficaram de fora num período de tramitação. Uma delas, a questão do armamento das guardas civis municipais, que hoje é um dilema sofrido por muitos guardas municipais do Brasil, e também a questão previdenciária, que acabou ficando fora da tramitação no processo legislativo. Penso que a Câmara dos Deputados pode dar uma grande contribuição no sentido de mobilizar tanto a Comissão de Segurança Pública como um grupo de trabalho para que todos os municípios implementassem a 13.022 em todos os seus aspectos. Ainda, decorrido diversos anos, nós tivemos dificuldade em muitos municípios do Brasil afora de implementar efetivamente a Lei 13.022 de 8 de agosto de 2014, em prejuízo para as suas corporações, para os guardas municipais e principalmente para a sua cidade. Um outro tema relevante que eu penso que o PL deveria atacar, que é uma demanda real, efetiva e um dilema de muitos guardas municipais do Brasil, é no artigo 16, que trata da questão do armamento. Inclusive, recentemente, na cidade, aí, no estado do autor da propositura, Sargento Portugal, guardas do Rio de Janeiro foram presos para a questão de porte ilegal de arma. Ou seja, a questão do armamento no artigo 16 da 13.022 não resolveu essa demanda. Precisamos estabelecer o porte por prerrogativa para os guardas municipais, independentemente da vontade de prefeitos armarem suas respectivas corporações. Precisamos também dar uma abrangência
nacional para os portes dos guardas municipais e também garantir o porte quando o guarda se aposenta. Esse tema é relevante e eu penso que um PL que quer reformar a 13022 deve pautar, porque isso é de extrema urgência para todos os nossos guardas municipais do Brasil. O tema previdenciário está sendo tratado em outro aspecto, proposta de emenda constitucional, e brevemente teremos a PEC da Polícia Municipal, que enfrentará essa discussão no outro patamar. A questão da formação propriamente dita, eu penso que a Lei 13022 deu conta daquilo que é necessário para os guardas municipais. Não vedou policiais militares, civis, federais, penais, outros órgãos que compõem o SUSP, de participarem do processo de formação das guardas municipais. A vedação em formar dentro de estabelecimento reservado com especificidade para a formação de militares foi uma atenção, penso eu, um excesso de zelo do legislador originário da norma em manter a orientação preventiva, comunitária, cidadã, sem sofrer aí a questão do militarismo dentro das guardas civis municipais. Eu quero parabenizar a audiência pública, agradecer pelo meu convite e penso aqui que eu tenho dado uma contribuição para aperfeiçoar a reflexão sobre o projeto de lei. Muito obrigado, senhor Zés. Agradeço a sua contribuição, o seu comentário. A gente... Veja, o tema ele tem que ser tratado pelos guardas, ele tem que ser tratado pelos dirigentes e ele tem que ser tratado pela segurança pública. Então, não há aqui opinião errada ou certa. O que existe é o objetivo de alcançar o melhor. Então, acredito que o Oséias concorda com a vedação original do treinamento imposto pela Lei 13.022, né, que ela restringe originalmente o treinamento das guardas municipais, excluindo, né, essa possibilidade de treinamento e formação junto a unidades militares. Então, só para a gente estar na mesma página, Zé, que acabou que você usou só os 30 segundos finais para falar especificamente do projeto. Você pode só reforçar para mim se é esse o seu posicionamento? Só para a gente fazer constar aqui. Nobre deputado, o meu posicionamento é que a Lei 13022, no artigo 12, não vedou que policiais militares das Forças Armadas participem do processo de formação das guardas municipais. Tão somente vedou a participação de guardas municipais dentro de escolas específicas das Forças Armadas e escola das polícias militares. Mas todos os policiais militares e agentes das forças de segurança pública podem serem convocados, contratados pelas corporações para passar sua expertise, seu conhecimento, para aperfeiçoar o treinamento dos guardas municipais. Entendi, perfeito. Então, seu posicionamento seria para manter a vedação da impossibilidade de treinamento em estabelecimentos de origem militar. Isso, eu defendo a manutenção do texto conforme está e reforma no artigo 16, que é uma demanda muito mais legítima e premente dos guardas municipais, que é a questão do armamento. Perfeito. Muito obrigado, senhor Oséias. Eu sei que o senhor tem compromisso agora, mas se o senhor puder permanecer na audiência, a gente pode posteriormente precisar questionar o senhor sobre algum outro ponto. Então, se o senhor tiver que ir, agradeço a participação. Se puder permanecer, também agradeço. Chamo então o senhor Carlos Alexandre Braga, já está aqui conosco para fazer o uso da palavra. O senhor Carlos Alexandre Braga é presidente do Conselho Nacional de Guardas Municipais. Fará uso da palavra por 5 minutos. Pode sentar aqui. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer aqui à Comissão de Segurança Pública e aos deputados, delegado Bilinski, sargento Portugal, delegado Palumbo, pela audiência. É muito importante a gente estar discutindo o assunto. Cortou aqui, não sei mais. Oi? Eu trouxe uns slides, deputado, por quê?
muito importante... Desculpa, eu não estou operando os slides, eu estou convidando o Sargento. Deu certo o slide? Aí. Porque eu participei, quando foi redigido o anteprojeto desta lei, e eu sei exatamente o motivo que tem esse artigo, essa vedação. Tenho o documento aqui do porquê e vou explicar o porquê. Porque às vezes a gente vê um artigo lá que veda nas Forças Armadas, mas a gente não sabe o porquê. Então, veja só, em 1992, nessa reunião que está a foto aqui, a gente estava em Curitiba, no 2º Congresso Nacional de Guardas Municipais, que é desse conselho que eu presido, que é o que consta no artigo 20 da Lei 3.022. E lá, naquele momento, nós redigimos 3 propostas de lei. Uma era uma PEC, que até eu parabenizo todos aqui, o deputado Dionis Moura também, pela PEC das Guardas Municipais. Uma foi uma PEC, uma foi um projeto de regulamentação das guardas, que é a 1322, e uma foi o projeto de lei, que já é lei, que é o do dia 10 de outubro, comemorar o Dia das Guardas. Se ela puder pôr o... Então, aqui, ó, essa aqui é a carta que tem tudo isso que eu estou falando de Curitiba. Essas são as pessoas, aqui está o Zairo Esturaro, que é o fundador do conselho, onde nós redigimos essa proposta. Pode pôr o segundo. Na época, a gente, veja só, em 92 a gente redigiu a proposta, somente em 2002, 10 anos após, o deputado federal Nelo Rodolfo apresentou o projeto de lei da 1322. Ele não foi reeleito, e daí o Arnaldo Freire de Sá reapresentou o mesmo projeto. Aqui, bom, eu vou seguir sem os slides mesmo, porque está dando problema aí, mas como eu sei a matéria tranquilamente, o que acontece? Essa diretriz que está aqui, que eu tenho aqui o documento original, e foi esse o motivo de ter essa vedação na lei, é a diretriz PM 03001 de 2001, que é uma reedição da diretriz de 1992 da PM de São Paulo, que está em vigor até hoje. E ela tem várias coisas aqui, e uma delas era que a Polícia Militar fizesse a formação das guardas dentro da doutrina deles e sem ultrapassar nada. Então tinha uma divergência entre o que as guardas pensavam na época, por isso foi constada essa vedação. Mas no parágrafo 2º do artigo 12, tem lá dizendo o seguinte, que pode ser feito convênio com o Estado, mas veda dentro das instituições militares. Então não veda nem as pessoas e nem o Estado. Ali é uma questão muito de doutrina que alguns coronéis da época, e até de hoje, queriam forçar as guardas municipais a ter um treinamento inadequado para elas, que é até hoje, inclusive. Por isso nós colocamos esse artigo no projeto e depois ele permaneceu na lei. Permaneceu esse projeto. Na época, esse aqui é o original também, aqui da Câmara, o Nelo Rodolfo pediu um parecer da diretoria legislativa aqui da Câmara. E eles emitiram, inclusive falando da necessidade de PEC, da regulamentação, e falando que civil tem que ser treinado por civil. As guardas municipais são civis. Então, o que acontece? Por isso tem esse artigo, nós como Conselho Nacional, como entidade, e eu como particular, ex-comandante-geral da Guarda de São Paulo, inspetor surpreendente atualmente, somos contrários a essa alteração da 1322. 100% contrário. É claro que aqui é o momento de construir uma proposta melhor para o assunto, porque as guardas têm realmente uma deficiência para poder formar os seus guardas em todo o Brasil. O Conselho ele é nacional, a gente sabe como que é no Brasil todo. Mas a proposta que a gente discutiu já há alguns anos é que cada cidade tenha a sua academia, cada capital, e possa se conveniar com os estados e assim formar as guardas municipais. Então, nós, como Conselho Nacional, por esse motivo que permanece até hoje, porque a diretriz que está aqui, quem quiser, está em vigor, somos contrários a essa propositura, mantendo exatamente o texto, claro que pode ser aperfeiçoado, como eu falei, da Lei 13.022 de 2014. Obrigado a toda essa comissão. Muito obrigado, senhor Braga.
Agradeço a exposição, até o aspecto histórico dela é muito importante. Quando a gente estuda as leis, uma das fontes mais interessantes é a exposição de motivos, né? E normalmente a exposição de motivos ela é mais detalhada quando a gente está falando de códigos, né? Então, Código Penal, Código de Processo Penal. Aqui nós tivemos a exposição de motivos do Estatuto das Guardas Municipais. Então, agradeço demais a contribuição do senhor para o debate. Obrigado e estamos aqui à disposição. Chamo então o terceiro participante, o Reinaldo Monteiro da Silva, presidente da Associação Nacional de Guardas Municipais do Brasil, AGM Brasil. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Deixa só eu saudar aqui a presença do Benfica, o secretário da Comissão de Segurança Pública. Muito obrigado pela presença, Benfica. Perdão, Reinaldo. Benfica é uma lenda aqui, né? Então, vamos lá. Presidente, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao deputado federal Jones Moura, que foi o responsável aí por encaminhar o requerimento, sugerindo o nosso nome para participar aqui da audiência pública. Aproveitar, parabenizar também o deputado Jones Moura e todos os coautores da PEC das Polícias Municipais, deixar claro o nosso posicionamento, somos a favor da PEC das polícias municipais, e isso não é de hoje, é sempre, fomos a favor. E vamos lutar para que isso seja aprovado o mais rápido possível. E para entrar diretamente no tema aqui, presidente, eu venho participando de algumas audiências públicas em algumas casas legislativas com um tema que é polêmico, né, que é o tema da segurança pública básica. Né, a gente teve a oportunidade aqui, nessa gente de Portugal, de discutir aqui já com a deputada Catarina. E é um tema polêmico, porque alguns colegas acham que, por ter o nome de básico, né, a guarda vai atuar somente no patrimônio. Só que isso é uma visão muito rasa. E quando a gente fala de segurança pública básica, em algumas audiências que eu participei por aí, eu estou apanhando pra caramba, desculpa o termo aqui, porque alguns oficiais das polícias militares já entenderam do que se trata, e agora a gente não precisa mais negar. A segurança pública básica nada mais é do que a municipalização da segurança pública como um todo. É só um nome de fácil entendimento para a sociedade, que a gente faz essa analogia entre saúde básica, educação básica e segurança pública básica, para que o cidadão possa entender que o município ele tem o dever de prover pelo menos o mínimo na segurança pública da sua cidade. Então, a gente deixa isso aqui muito claro, porque mais do que nunca a gente precisa aprovar uma PEC, presidente, para que a Guarda Municipal, as guardas municipais tenham, de fato, essa tranquilidade para atuar na segurança pública. E aí, mais uma vez, eu reforço aqui a importância, já falei em outras oportunidades, a importância desse artigo na Lei 13.022, Sargento de Portugal. Eu sou 100% favorável que permaneça do jeito que está. Por quê? Porque a partir do momento que você abre essa possibilidade para que as guardas municipais possam ser formadas por instituições militares, você acaba desvalorizando os nossos guardas municipais. E nós temos nas cidades por aí, o Eliel Miranda sabe disso, o Maico, o comandante Braga sabe disso, nós temos guardas municipais aí extremamente capacitados, treinados, preparados para que a gente possa ter, como polícia municipal, os nossos próprios centros de formação. E as guardas municipais possam avançar. E o guarda municipal, deputado Jones, comece a se preocupar, a se especializar cada vez mais. Então, é uma forma que a gente tem de forçar o nosso agente a se especializar. Porque muitas vezes o guarda fala assim, Reinaldo, eu não quero ser um inspetor de guarda municipal, eu não quero chegar a comando, mas eu gosto de dar instrução de técnica policial, eu sou instrutor de tiro. E lá na minha instituição, o meu comandante não deixa eu dar instrução porque eu não tenho cargo de chefia dentro da guarda. Olha só o absurdo que chega em algumas cidades. Então, a partir do momento que a gente abre essa possibilidade para você formar os guardas em instituições militares, muitos prefeitos, Sargento de Portugal, vão se acomodar
e vão mandar os guardas para a formação em instituição militar e não vai se preocupar em preparar os guardas municipais para que os guardas municipais realmente possam, além de atuar na segurança da sociedade, possam formar os seus próprios guardas. Então, em algumas cidades onde você não tem uma estrutura tão boa, você pode ter os consórcios, que a própria lei já permite, e, a partir dos consórcios, você ter centros de formação integrados, regionalizados, para que aquelas guardas menores possam ser formadas naquele centro regional de formação de guarda municipal. Então, eu acredito que essa audiência pública vai trazer luz, né, para esse tema, e a gente possa, como o comandante Braga disse aqui, aperfeiçoar e, de repente, não sei se é possível ainda, até fazer algumas alterações, aproveitando que vai mexer na lei, e aproveitar e fazer algumas alterações, principalmente no que diz respeito ao porte de arma dos guardas municipais, porque é uma legislação específica e a lei do Estatuto do A lei do Estatuto do Desarmamento prevê essa possibilidade de você ter a regulamentação em legislação própria. E a Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas, é uma legislação própria. Então, por que até agora a gente não tem disciplinada a questão do armamento do guarda na lei do guarda, no Estatuto Geral das Guardas Municipais? Então, fica como sugestão e deixando claro aqui o meu posicionamento e o posicionamento da AGM Brasil, Associação Nacional de Guardas Municipais. Somos contrários à propositura por esse motivo, para que a gente possa cada vez mais valorizar os nossos guardas municipais e profissionalizar, e a gente possa ter no futuro aí as polícias municipais mais bem preparadas aí da América Latina. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Reinaldo, pelo comentário, pelo posicionamento. Muito importante a gente ouvir as entidades, né? Eu destaquei em São Paulo, na mesa redonda, na oportunidade, o senhor estava com outra agenda, que o objetivo era ouvir não só entidades, não só sindicatos, mas também o guarda, né? E foi um debate muito interessante. Eu, pelo meu espectro político, eu tenho uma aversão a sindicalismo, né? Eu acredito que é algo que é uma bandeira da esquerda, então sempre me afastei muito do sindicalismo, me dediquei sempre a ouvir os representantes, né, como representantes, mas também os guardas de forma isolada, né? Por isso que é bom a gente manter esse contato, é bom que o povo que está assistindo essa audiência saiba, olha, né, o Michael estava lá com a gente e tinha diversos guardas de forma individual, né? Não é um posicionamento único e exclusivo aqui dos sindicatos. Gostaria de cumprimentar aqui o sargento Faur. Muito obrigado pela presença. Se o senhor puder aqui se posicionar à mesa, vou pedir só para deslocar ali. O delegado Palumbo está em outro compromisso. Se o senhor puder aqui, uma salva de palmas para o sargento Faur. Eu tive que sair. Muito obrigado, Faur. Faur, estamos aqui discutindo, em audiência pública, uma alteração do Estatuto das Guardas Municipais que permitiria que as guardas fossem formadas por unidades de polícia militar, né, e por unidades de Forças Armadas. Hoje a lei não permite. Então, a autoria do projeto de lei é do sargento Portugal, eu sou o relator. Nós já fizemos uma primeira discussão em São Paulo, numa mesa redonda, e hoje é a audiência pública. Estamos aqui agora, nós vamos ouvir o Eliel Miranda, ele é vereador da cidade de Santa Bárbara do Oeste, também guarda municipal em Santa Bárbara. Eliel, com a palavra, por 5 minutos. Boa tarde, deputado delegado Paulo Bilinski. Agradecer aqui nominalmente o deputado federal Jones Moura, deputado Benfica, deputado Sargento Portugal, autor do projeto, deputado Faur, que sua fama o precede, primeira vez que eu encontro o senhor ao vivo aqui, mas com certeza o senhor inspira todos nós na energia e também acreditando que todos os dias é como se fosse o primeiro.
delegado Palumbo, que também nos deixou aqui, mas com certeza também um trabalho sensacional. Meus amigos de bancada, que aqui já falaram, em nome do comandante Braga, presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, cumprimento a todos aqui. Aqueles guardas municipais que estão acompanhando à distância, também o nosso agradecimento. Primeiro dizer que uma oportunidade como essa, numa audiência pública, ela é ímpar, e as guardas municipais, elas estão chegando aqui hoje com a oportunidade de vir falar tecnicamente, contar a história das guardas municipais, falar por nós e ter a oportunidade de colaborar na construção do texto. Toda proposta legislativa, ela é para ser debatida. Por isso, eu parabenizo o Sargento Portugal pela oportunidade que ele nos deu de dialogar. O delegado Paulo Bilinski, o que ele fez em São Paulo de uma rodada de conversa sensacional, da celeridade e agilidade, porque foi um compromisso dessa audiência pública, e aqui nós estamos. Naquela oportunidade, nós lembramos da legislação, a 13.756. Essa legislação fala sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública. Quando nós vamos falar de política, não tem aquele político que passou que não fez alguma coisa de bom, independente de gostar ou não. O Temer, quando foi presidente do Brasil, ele produziu essa legislação em relação à segurança pública do Fundo Nacional de Segurança, que é um engodo. A legislação do jeito que está hoje é uma grande mentira, porque se fosse verdade, nós não precisaríamos aqui no Congresso Nacional implorando para chegar recursos para as guardas municipais, porque na lei 13.756, que fala sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, tem no artigo 5º, que eu vou aqui reproduzir, dizendo o seguinte: os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública serão destinados a, inciso 1º, construção, reforma, ampliação, modernização de unidades policiais, periciais de corpo de bombeiros militares e de guardas municipais. Artigo 5º, inciso 1º, da lei 13.756. E depois, o que vem abaixo, já era para que os prefeitos recebessem recurso. Hoje, os prefeitos gastam 25% com educação, 15% com saúde, 51% da folha, sobra 9% para investimento. Que absurdo é esse? Sendo que o Fundo Nacional de Segurança Pública, como todos os fundos, tem a seguinte pegadinha. O fundo, quando não é utilizado, vai para onde no próximo ano? Vai para o caixa normal do Executivo. Muitos fundos, eles são mentirosos porque não se esgota para a finalidade. Ou seja, o Fundo Nacional de Segurança hoje, 50% que vai para a União, para a PF, para a PRF, para a Polícia Ferroviária Federal, e para os municípios vai quanto? 0%. Hoje nós temos uma oportunidade histórica aqui, emprestada por todos esses deputados que estão emprestando a presença. Eu sei o que está acontecendo hoje no Congresso em termos de reforma tributária, e os senhores estão aqui. É um prestígio para as guardas municipais ter os senhores aqui hoje, que são ícones na área da segurança pública e chegando aqui ao Congresso, estão dando essa oportunidade. Por isso, eu faço a seguinte proposta, que já foi algo acordado com o deputado federal Paulo Bilinski, com todos ali naquela fala de rodada que nós tivemos de conversa. Vamos atualizar a Lei 13.022, que é de 2014, colocando o texto que lá já está, mantendo o texto, mas colocando que agora será financiada pela Lei 13.756, porque já há uma previsão. Ah, mas como nós precisamos, depois das leis aprovadas, ainda implorar para que chegue recurso para o município. Um prefeito que se elege prefeito, muitas vezes ele se elege porque ele é popular na cidade, mas não sabe nada de segurança, não sabe nada de educação ou de saúde, vai utilizar de assessores, que são seus secretários. Seus secretários vão pesquisar a legislação, mas já tem legislação, mas ela não chega. Como é hoje a dificuldade da Guarda Municipal comprar fuzil 556, fuzil 762, dizendo, mas a Guarda não pode, mas está no decreto 11.615, no artigo 13, que as instituições de segurança pública podem adquirir. E fica cidades como Elias Fausto hoje implorando para que saia o porte dos guardas municipais depois de toda a documentação já colocada. Nós temos que parar de pedir favor, uma vez que o Congresso já debateu e a legislação já está aí. Cumpra o que está aí, nos dê condições de ter lá na ponta uma cidade de 5 mil habitantes, que o número de guardas municipais às vezes é maior do que as outras instituições de segurança pública, de fazer valer a sua capacidade de eficiência. Parabéns, nobres deputados. Me sinto representado por todos os senhores. Muito obrigado, Ilhéu. Sempre uma honra contar aqui com a sua presença. Gostaria de chamar aqui Rejane Soldani. Ela é diretora jurídica da Federação Nacional dos Guardas Municipais, FENAGUARDA, representando o senhor Luiz Vecchi,
presidente da Federação Nacional de Guardas Municipais. A participação dela será via Zoom, agora no telão. Bom, todos me ouvem? Um pouco baixo o seu áudio, Regiane, se você puder aumentar um pouquinho. E agora? Melhorou? Agora está ótimo. Muito obrigado. Você tem a palavra por 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando o deputado delegado Bilinski, cumprimento todos os deputados da mesa, em especial o nosso querido, né, deputado Jones Moura, aguerrido, né, que hoje protocolou a PEC da Polícia Municipal, PEC 57 de 2023, uma grande conquista de toda a categoria, para resolver de uma vez por todas com o problema de segurança jurídica das guardas municipais. Quero agradecer a oportunidade de demonstrar, né, as nossas percepções com relação ao projeto que foi apresentado. Via de regra, o Estatuto Geral das Guardas Municipais é uma grande conquista, é a nossa lei orgânica, uma grande conquista para toda a categoria dos guardas municipais. Identificamos nesse projeto uma tentativa de alteração no que concerne ali o parágrafo 3º do artigo 12, com relação à capacitação das guardas. De antemão, nobres deputados, né, a todos os guardas municipais que nos acompanham, nós identificamos isso como um grande retrocesso. Nós visualizamos a oportunidade, sim, de debater a modernização e a adequação do Estatuto Geral das Guardas Municipais, mas retroceder com relação a esta questão da capacitação dos guardas municipais não nos é favorável, não somos favoráveis a esse dispositivo. Até porque, como já foi muito bem exposto, o Estatuto Geral das Guardas, ele trouxe uma forma de acabar com o mimetismo que acontecia, via de regra, em algumas guardas municipais, pelo fato de muitas delas serem comandadas ainda por ex-integrantes das polícias militares, ex-integrantes militares federais, inclusive, de reproduzir o militarismo dentro das guardas municipais. E com o advento do Estatuto Geral das Guardas, principalmente com essa vedação da formação de guardas municipais dentro de instituições militares, procurou reduzir essa questão da militarização das guardas. A doutrina militar é completamente diferente daquilo que preceitua, daquilo que é a essência das guardas municipais, né? Nós atuamos na questão da prevenção, trabalhamos na repressão, claro que trabalhamos, mas de forma secundária. E você permitir que as guardas municipais voltem a ser formadas dentro de instituições militares, primeiro, é um retrocesso. Segundo, não temos como fiscalizar isso. Se permite que as guardas municipais voltem a fazer a capacitação dentro de instituições militares, como que nós vamos fiscalizar se a doutrina militar não está sendo utilizada na formação das guardas municipais? Não tem como. Então, permitir que esse dispositivo seja alterado, né, é um retrocesso, é um grande retrocesso. E verificamos também, na justificativa do projeto, que o deputado Sargento Portugal, embora tenha essa intenção nobre de fazer a alteração, né, no Estatuto das Guardas, permitindo que mais guardas municipais sejam qualificadas, formadas, permitindo esse retrocesso, nós faríamos com que nós, guardas municipais, não tivéssemos a oportunidade de construir a nossa identidade, que é isso que está acontecendo. As guardas municipais estão num processo de construção da sua identidade. Nós temos excelentes profissionais capacitados, nós temos excelentes profissionais que estão atuando na formação, na qualificação anual das guardas municipais, e nós temos que fomentar e fortalecer essa identidade própria das guardas municipais. As polícias militares são formadas por policiais militares, as polícias civis por policiais civis e instituições civis. As guardas municipais também têm que ser formadas em instituições civis, lembrando que o que está disposto no parágrafo 3º do artigo 12
permite ainda que guardas municipais sejam formadas, sim, em instituições civis estaduais, né? O que está se vedando ali, o que está se preservando é o caráter, a essência do trabalho da Guarda Municipal, que não é atuar na questão da repressão, e sim da prevenção como carro-chefe. Então, esse dispositivo, ao nosso ver, não pode ser alterado. Claro, outros dispositivos podem ser aperfeiçoados, mas, deputado, só mais destaque. Existem 2 projetos apensados ao projeto principal que são de grande relevância. Por exemplo, o projeto 1846 de 2023, que trata a questão do armamento, que já foi citado aqui na audiência pública, a questão do armamento, a importância do acompanhamento psicológico também para os guardas municipais. E isso tem que ser tratado. E também um outro projeto que está pensado, que é o projeto 4.391 de 2023, que trata da questão da assessoria jurídica gratuita aos profissionais da Guarda Municipal. E isso é um obstáculo que nós estamos enfrentando todos os dias. O Guarda Municipal, no exercício legal da sua atividade, né, se envolve em situações em que ele vai precisar da assessoria jurídica e ele depende do quê? Via de regra, ele depende dessa assessoria que é fornecida pelos sindicatos, pelas associações, porque a própria organização não oferece esse amparo para ele. E isso nós precisamos rever, além de outros tantos pontos, né? Lembrando que a FENAGuardas é a Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, o deputado Paulo Bilinski representa 22 sindicatos, todos os demais órgãos de segurança pública civis também têm a sua representação sindical. Eu venho do movimento sindical com muito orgulho, represento a minha categoria com muito orgulho, e lembrando que sindicato, né, principalmente da segurança pública, não é de partido político nenhum, o sindicato é da categoria, né, não tem ideologia e é pluripartidário, né, tem vários segmentos, né, que defendem as guardas municipais e os seus guardas municipais. Perfeito, muito obrigado pela contribuição, doutora Regiane Soldani. Passo a palavra, então, ao Michel de Almeida, subinspetor da Guarda Metropolitana de São Paulo. Por 5 minutos. Agora ligo. Michael, deputado. Perdão, meu... Queria agradecer o espaço ao secretário executivo, ao nobre deputado por ter convocado essa reunião, ao nosso deputado Sargento Portugal, pela iniciativa da PL, Sargento Farrur, dispensa comentários, nosso deputado Jones Moura, hoje temos a PEC 57, a PEC da Polícia Municipal, junto com todos os outros guardas do Brasil que participaram arduamente nessa construção, assim como os coautores também, o gabinete que estava junto. E já tenho que começar a fala, deputado, falando que a gente é contrário à PL, assim como nós conversamos juntamente lá naquela mesa redonda. E o porquê disso? Já foi elencado algumas vezes aqui sobre o procedimento de treinamento da Guarda Municipal por militares, e não é a questão da competência, é a questão mesmo do caráter da Guarda Municipal como civil, como uma polícia civil, como a polícia municipal que está se construindo o nome. E o que a gente tem que tratar? Quando o deputado Sargento Portugal ele vem e ele falou do treinamento, entendemos a nobreza da ideia, tendo em vista várias guardas municipais que não têm o treinamento por falta de investimento de prefeitos. E o que a gente tem que tratar aqui? A gente tem que tratar sobre, como o Eliel falou aqui, o Fundo Nacional de Segurança Pública, para obrigar aqueles prefeitos que são escusos, que estão excluindo a sua responsabilidade de segurança pública, para que invistam na sua guarda municipal. Uma vez que a gente abre o processo ali para fazer essa formação junto com o corpo do Estado, o que vai acontecer? Esses prefeitos vão ver uma brecha e vai começar sempre a dar um jeitinho. Não, vamos mandar para o Estado, eu não preciso investir na guarda, que a gente subloca o Estado, e o Estado faz a formação das guardas municipais. Então, a gente precisa trabalhar nessa linha de fomentar o Fundo Nacional de Segurança Pública para que seja executado junto naquelas prefeituras onde tem guardas municipais. E aí eu venho pedir para os senhores deputados, a gente precisa de deputados, de pessoas que
ajudem nós a resolver o nosso problema nessa questão. Por quê? Justamente por causa desse jeitinho que alguns prefeitos estão sendo omissos. É o tripé, é segurança pública, saúde e educação. Então não tem como o prefeito falar que não tem dinheiro. A gente vê em vários municípios determinadas bancadas políticas ali para ele se eleger ou fazer alguma coisa gastando dinheiro público com uma outra coisa que poderia ser investido na segurança. A gente tem em algumas cidades utilizando dinheiro de forma para outras entidades, falando que é segurança pública e que não é, e que poderia estar sendo utilizado ali nas guardas municipais. Sobre a deficiência de formação, assim como já foi falado por vários amigos aqui também, a gente tem dentro das guardas municipais um seleto grupo de instrutores. E a Lei 3022, o Gabinete de Gestão Integrada, o GGI, ele permite que eu faça essa formação na guarda que tem escola de formação. Então, não necessariamente, no primeiro momento, eu preciso fazer alocado ao Estado. Eu posso fazer com outra guarda municipal, até que a gente faça com quê? Com que a gente crie essa obrigatoriedade. Imagine essa PEC passando, virando polícia municipal, como que um prefeito fala que eu tenho uma polícia desarmada na sua cidade? Não dá para pensar uma coisa dessa. Então, referente a essa questão da formação, ao texto como ele está na PL 1109, a gente é contrário por esse motivo. Por o motivo da construção e pelo motivo de já ter, dentro das guardas municipais, essa questão da formação. Acho que o caminho é o Fundo Nacional de Segurança Pública mesmo, sendo direcionado, criar algum tipo de obrigatoriedade para a execução dos prefeitos ali dessa verba, para que as guardas tenham um amparo maior na sua formação, na sua academia de formação. Vou falar de uma cidade pequena, com 30, 40 guardas. Como que um prefeito não consegue fazer uma sala de aula, sargento? É incabível, né? E se ele não tiver esse dinheiro para executar, então que eu utilize uma sala de aula da escola pública que já tem ali, com profissionais capacitados para dar esse treinamento. Então, a gente é autossuficiente, consegue fazer esse movimento e não é excluindo a Polícia Militar em momento nenhum. A gente está falando só da formação básica do guarda. Os cursos especiais, diferenciados, hoje já executamos, profissionais já trabalham em conjunto, tanto na Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, a própria Polícia Federal também, na parte de inteligência para algumas coisas das guardas municipais. Então, a ideia é essa, de ser contrária ao texto que está, e vamos reformular esse texto na questão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Muito obrigado. Michael, muito obrigado pela contribuição. Nós vamos agora para o nosso último palestrante, o Miguel Arcanjo Maidana, comandante da Guarda Civil Municipal de Osasco, hoje representando o CIOeste. Maidana vai participar via Zoom, estará agora no nosso telão. Boa tarde, deputado Bilinski. Perfeito, a palavra é sua por 5 minutos. O som tá bom. O som tá bom aí, deputado? Boa tarde, deputado Bilinski, deputado Sargento Portugal, deputado Jones Moura aí, nosso deputado Guarda Civil, deputado Faura aí, o deputado Benfica, bem como Braga, Reinaldo, Eliel. Bem, como a gente já debateu esse assunto aí naquela reunião em São Paulo, eu compactuo aí com a fala aí do Reinaldo, do Eliel, da Rejane. Só para ter um exemplo aí, eu sou comandante da Guarda de Osasco, da região metropolitana de São Paulo. Nós temos nosso centro de formação desde 1991. E nós sempre formamos aqui a nossa guarda, bem como outras guardas que hoje somam aí 25 guardas de fora, que não são de Osasco. E a gente sempre teve essa formação feita por guardas. Claro, a gente tem um instrutor aí da Polícia Militar, de vez em quando, instrutor da Polícia Civil, e a gente, ninguém quer abrir mão dessa parte, mas a formação ela tem que ser feita
simplesmente, puramente, por guardas. Uma das ideias que a gente sempre levantou, e agora eu, como coordenador do grupo de trabalho, aí, que hoje conta com 12 comandantes da região metropolitana, que é o CIOeste, nós lançamos aí, e se Deus quiser, aí, muito em breve, nós teremos aí um centro de formação regional na região metropolitana, junto com o de São Bernardo. São Bernardo também tem. E eu acho que o foco na formação deveria ser esse. Por quê? Um centro de formação regional, ele vai ter o quê? Instrutor de outras guardas, que estará formando guardas. Então, eu acho que, não desfazendo, não desmerecendo aí a instituição Polícia Militar ou qualquer outra instituição, acho que devemos ser formados na base aí por guardas. E com certeza, se for o caso, agregar aí instrutores, né, de outras. Mas eu acho que essa PL aí, ela não é bem-vinda para as guardas. Em relação aos outros assuntos que o Braga falou, o Reinaldo falou e o Fidel falou, já tem outras PLs já vindo aí, que com certeza aí, nosso deputado Jones Moura já está com uma aí que vai protocolar, ou já protocolou, será muito bem-vinda, e eu acho que o caminho nosso é esse aí. Acho que formação, nós temos que ser formado por guardas. Por quê? Guarda conhece guarda. E nós estamos aí, a Guarda de Osasco hoje, ela tem 33 anos. E nós sempre fomos formados por guardas. Então, acho que não tem muita lógica retroceder, como a Regiane falou. Nós vamos retroceder. Então, acho que para o bem das guardas, que continuemos como está, não mexer na 3022, nessa parte, formação, guarda forma guarda. Acho que essa é a minha opinião. Eu agradeço aí a oportunidade de poder dar essa opinião. Eu estou falando aqui não só pelo comandante Maidana de Osasco, mas pelos 12 comandantes da nossa região aqui. Nós temos o mesmo pensamento, debatemos, conversamos em reunião entre nós, e o consenso é esse, deputado Bilinski. A PL, a gente agradece o Sargento Portugal. Claro, nós temos aí outras regiões que, infelizmente, não tem um centro de formação regional, não tem uma guarda que possa formar outra, mas aí a gente deve procurar meios entre nós, guardas, nós, instituição Guarda Civil, uma tentar formar outra. Nós temos aí, lógico, Norte, Nordeste, é super difícil você conseguir, mas acho que nós temos que procurar outros meios, e a Polícia Militar tem muito trabalho para eles, muita coisa para eles fazerem. Então, vamos deixar eles no espaço deles e aguardem no nosso espaço. Obrigado, deputado. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, Maidana. Agradeço a sua participação. Então, nós finalizamos a primeira parte aqui da audiência, em que conversamos com os nossos convidados. Agradeço a presença de todos e passo a palavra aqui por uma deferência de respeito aqui ao nosso Sargento Faur, nosso querido Sargento Faur. Passo a palavra para considerações, caso haja necessário. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, boa tarde a todos, né? E eu acho importante a audiência pública justamente para se chegar a um consenso, né, do que é viável, o que não é. Eu tenho a mais absoluta certeza que o Sargento Portugal, pelo que conheço da sua trajetória, tanto na Polícia Militar do Rio de Janeiro, como agora como deputado federal, representando o povo do Rio, ele tem a melhor das intenções com esse projeto. E o deputado Paulo Bilinski, né, por sua vez, como relator, está justamente tentando ouvir as partes interessadas. Eu sou um deputado, embora eu seja um deputado oriundo da Polícia Militar, eu sou apoiador ferrenho das guardas municipais do Brasil,
eu detenho orgulhosamente a medalha de honra ao mérito das guardas municipais do Brasil, está guardadinha no meu cofre lá em Maringá. Então, sou apoiador. Eu acho que fazer segurança pública é uma soma de ações e a Guarda Municipal passa por esse processo, é parte importante dessa engrenagem. Agora, nós estivemos ouvindo ali o Maicon, é que o meu Maicon lá, o meu chefe de gabinete é escrito diferente, mas é Maicon, então estamos ouvindo o Maicon de Almeida, Guarda Metropolitana de São Paulo, se pronunciou contra o projeto, explicou as suas motivações. Claro que eu acho que o entendimento futuro de que os prefeitos, através, né, da sua estrutura, possam, sim, ter as suas guardas municipais e ter todo aquele contexto, desde a formação, a preparação e o contínuo aprimoramento, né? Eu acho que o ideal seria isso. Mas nós temos que entender também que, como foi próprio, você mesmo citou, algumas pequenas prefeituras, pequenas guardas municipais teriam dificuldade num primeiro momento, mas isso é coisa de se resolver, porque o nosso interesse maior aqui dentro do parlamento, além de fazer a defesa das instituições, é a defesa da sociedade. Então, nós temos que entender que, quanto melhor preparadas estiverem as forças de segurança e com certeza, as guardas municipais, quem ganha lá na frente é a sociedade, que é o nosso objetivo, tanto o objetivo principal da existência das guardas municipais, como da existência do próprio parlamento, é a defesa da sociedade. Então, nós vamos discutir, vou procurar observar bastante esses critérios, né, esse projeto do Portugal, conversar bastante com Portugal também, com o próprio Bilinski, para a gente ver o que de fato vai ser melhor para a instituição guardas municipais do Brasil e o que isso vai refletir em melhorias na segurança pública da sociedade. Podem ter certeza que os senhores podem já... Volta o tempo, não tem problema. Devolve o microfone, por favor. Não tá. De esquerda, eu falava, nossa, que absurdo, cortaram a minha palavra. Mas não é o caso. Então, eu vou continuar sendo um apoiador ferrenho das guardas municipais, porque entendo que é uma soma para lá na frente quem ganha é a sociedade. Muito obrigado. Força e honra! Muito obrigado, Faur. Sempre uma honra contar com a sua presença, a sua experiência, suas palavras. Quando eu me tornei deputado federal, eu tive a oportunidade de conhecer o Faur pessoalmente, aqui o dia a dia do trabalho, a força e a intensidade dele, né, como até foi colocado aqui pelos nossos palestrantes, ele mostra para a gente que a energia e a intensidade não acaba, né, é um negócio sem fim. E eu sempre me recordo, dois dias depois de um cateterismo, né, o Faur tinha acabado de passar por uma cirurgia cardíaca e estava na comissão, né? Primeira vez que ele veio sem se barbear, porque eu acho que, né, não dava para fazer a barba no hospital. E aí ele chegou aqui na comissão, estava arrumando confusão e todo mundo ali, calma, por favor, você acabou de operar o coração, né? Mas sempre importante, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o deputado Jones Moura para as suas considerações, por favor. Obrigado, nobre deputado Paulo Bilinski. Eu quero aqui, na sua pessoa, cumprimentar toda a mesa aqui, os nobres deputados aqui presentes, o autor do projeto, o deputado Sargento Portugal, lá do meu estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar aqui também todos os convidados presentes. Nós estamos aqui com o Carlos Pisca, aqui, representando aqui o Sindicato de Alagoas e também a Federação Afenaguarda, na sua pessoa, os presentes ali também, a Federação de Guardas Municipais do nosso Brasil, também todos os presentes convidados que deram suas falas aqui agora, na pessoa aqui de Pedro Bueno,
peruano que é aguerrido, né, nessa luta das guardas municipais, lá, principalmente no seu estado e na sua cidade de Belo Horizonte. O Michael também, com todo o seu trabalho que tem construído, que não é de hoje, é de muitos anos para cá, e quero te parabenizar. Ele é o Miranda, pelo extraordinário trabalho que vem fazendo há muitos anos, e somos todos teu fã, tá? O Reinaldo Monteiro, que tem um trabalho excelente e inclusive, muito técnico. Muito técnico. Eu considero o Reinaldo Monteiro assim, um dos mais técnicos dos guardas municipais, um trabalho que tem sido feito, e eu acompanho todos os seus trabalhos pelas redes sociais. E o companheiro Braga, aqui, presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, a sua presença vem a brilhantar esse evento aqui. Tá? É a presença do Conselho Nacional das Guardas Municipais, uma instituição lavrada em lei federal, e por isso você estando aqui representando, para a gente é uma honra. Parabéns. Quero aqui também homenagear a presença do Celso, o Celso Júnior, que é guarda municipal na cidade de São Roque, e também tem muitos trabalhos e avança demais em Araçariguama também. Parabéns pelos seus trabalhos que está sendo realizado lá nessa cidade importante. E com isso eu fecho a homenagem a todos e falar aqui a respeito do projeto. Eu vou tentar aqui também falar dentro dos 5 minutos, não falar muito, acho que só de homenagem aqui já foram 2 minutos. Mas dizer isso, que é mais ou menos a repetição daquele trabalho, daquela reunião que Paulo Bilinski fez lá em São Paulo, onde nós estivemos lá naquela mesa redonda. Regimentalmente, ele provocou uma mesa redonda importante no nosso debate lá. E as questões das guardas municipais no Brasil, eu preciso ressaltar isso. Ela é uma questão que tem suas questões culturais e históricas. E todas as categorias no Brasil, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os delegados, têm questões culturais, têm questões históricas. E, por isso, quando eu ouço de uma categoria dizer assim, olha, a experiência já nos mostrou que isso não dá certo, pelas décadas que nós estamos enfrentando situações parecidíssimas. E eu respeito muito a categoria quando eu faço uma propositura e diz isso para mim. Jones Moura, nossa experiência de anos e anos e anos já mostrou que não vai à frente, e isso acaba fazendo a guarda caminhar no sentido retrógrado do que ela realmente precisa caminhar para progredir. Então, na verdade, verificando os guardas municipais nas redes sociais, eu arriscaria dizer que dos 130 mil guardas municipais do Brasil, eu praticamente não ouvi nenhum áudio em rede social, nenhuma manifestação de um guarda dizendo que o projeto, da maneira que está, ele seria importante para as guardas. Mas eu quero fazer uma homenagem aqui ao deputado Sargento Portugal, que já ganhou o carisma dos guardas municipais do estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, porque tudo que ele vem fazendo não somente para o bem da categoria, mas também para a sociedade, porque ele sabe da importância da sociedade ter os serviços das guardas municipais. E fez esse projeto em detalhe, ainda se colocou à disposição de nos ouvir, por isso eu quero parabenizar Paulo Bilinski também, que é relator dessa matéria, e disse para toda a classe política aqui o seguinte, estamos mexendo com guardas municipais, vamos ouvir os guardas municipais. Então isso aqui para a gente é um privilégio, é uma honra, e a gente poder ter essa flexibilidade, dizer assim, olha, não, do jeito que está o projeto, a gente não gostaria, eu acho que seria melhor assim, e de uma outra maneira, XYZ. Isso é muito bacana, Paulo Bilinski, quero te parabenizar e dizer aqui, ressaltar a proposta da Rejane Soldani, que é da FENAGUAR, da Federação Nacional de Guardas Municipais, onde que ela ressaltou algo importante, né, que esse projeto já sofreu apensados. E esses apensados ressaltam a questão da assessoria jurídica às guardas municipais e ainda resolve questões de insegurança jurídica no porte de arma de fogo. E se é apensado, então caiu nas mãos do relator dessa matéria a flexibilidade de poder ajeitar o texto conforme, então, os profissionais que lidam com essas ações, que são os guardas municipais, consigam desenvolver melhor seu trabalho. Então, fica aqui, eu quero ressaltar essa proposta, porque fica na mesa, então, Paulo Bilinski, Vossa Excelência como relator, essa questão aí para poder, de repente, mexer no substitutivo junto com o autor, porque é incrível como essa parceria de vocês dois transmitiu muita energia para as categorias do Brasil e para toda a sociedade. E, para finalizar, entrar na questão do que esperam os guardas municipais do Congresso Nacional, porque aqui eu envolvo os senadores. E não é só os guardas, não, os professores, o pessoal da saúde, o que esperam todos eles? Eles esperam que nós, deputados federais, além de que venhamos a entender o que eles necessitam para desenvolver um bom trabalho, para o bem servir o público, né, a população,
Eles esperam que nós venhamos a dar a eles autonomia, potencializá-los, dar a eles a verdadeira energia, para que quem for servidor do governo, do Estado, que o governador possa ter autonomia e força para tratar. E se for do ente federativo municipal, que o prefeito venha ter essa força, essa autonomia. E isso parte de nós, porque é aqui. É em Brasília que se regulamentam as profissões. Então, vamos aproveitar esse momento, finalizando, para concluir, que nós venhamos a utilizar nossa força, nosso revestimento de deputado federal, para dizer o seguinte: prefeitos, vocês me perdoem, mas vocês estão omissos. Tripé governamental é saúde, educação e segurança. Se você está usando o dinheiro do município para outras situações e está dizendo que não pode ter um dinheiro para fazer uma salinha de aula, dar instrução e capacitação a esses guardas, você não tem argumento. Então, faz o seguinte: nós, deputados federais, vamos tratar da questão do Fundo Nacional de Segurança Pública, da responsabilidade do cumprimento da Lei Federal 13022, vamos articular junto com Arthur Lira, deputados federais, agora que nasceu a PEC 57, a PEC da Polícia Municipal, dos guardas municipais, e vamos avançar na questão do Fundo Nacional de Segurança Pública, para que os prefeitos possam dizer assim: os deputados federais lembraram de mim, prefeito. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu vou formar meus guardas municipais, fazer contratações e avançar nessas pautas. Então fica assim a minha colaboração nessa tarde. Parabéns, deputado Paulo Bilinski e o autor, Sargento Portugal. Muito obrigado, Jones. Desde o início aqui nesse projeto, eu contei muito com o seu apoio, contei muito com o seu conhecimento. Esteve em São Paulo, né? Isso, para a gente que é deputado federal, imaginar, né? Ser prestigiado dessa forma, né? Um deputado do Rio de Janeiro se deslocar no dia que ele poderia estar na base dele, cumprindo com os compromissos políticos dele no estado dele. Ele se deslocou a São Paulo para participar da nossa mesa redonda, juntamente com o Sargento Portugal, e é isso que mostra a união da Comissão de Segurança Pública. O presidente Sanderson sempre fala, né? Poxa, falou hoje na reunião, a comissão com a maior produção de todas as comissões. A Comissão de Segurança Pública tem a maior produção legislativa de todas as comissões da Câmara dos Deputados. Quer dizer, nós trabalhamos mais, nós fazemos mais, nós avançamos mais, porque entendemos a importância da segurança pública. E esse sacrifício eu sou eternamente grato. Passo a palavra aqui para o Coronel Assis, deputado federal pelo Mato Grosso, para o uso da palavra e considerações. Senhor presidente, só parabenizar a Vossa Excelência aqui pela grande iniciativa de poder trazer um tema à discussão, um tema tão importante como esse. Afinal, né, nós todos somos sabedores aqui da contribuição que as nossas guardas municipais e guardas civis têm na segurança pública do nosso Estado brasileiro. Eu fui policial militar por 28 anos e 4 meses da minha vida, começando ali muito novinho, né, aos 18 anos de idade. Cheguei ao cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Mato Grosso, fui comandante do BOP, fui comandante do nosso grupo especial de segurança de fronteira, lá na fronteira do Brasil com a Bolívia, no Mato Grosso, e sempre fui chão de fábrica, né? Então, convivi com muitos colegas ali que são guardas municipais, inclusive mandar um grande abraço aos guardas municipais ali da nossa cidade de Várzea Grande, né? E de todos os outros municípios que tem guarda municipal, como Sorriso, Lucas do Rio Verde, que é a guarda municipal que aderiu aí, né, a Guarda Municipal Armada aí, acho que mais recentemente, né, são grandes profissionais também, e dizer e reafirmar o nosso compromisso com essa categoria de que com certeza, né, estaremos juntos aí lutando, né, pela PEC da Polícia Municipal. Isso é importantíssimo para que a gente possa assim avançar nesse emaranhado de situações que hoje nós vivemos na segurança pública, e nós precisamos desse apoio. E parabenizar o senhor, parabenizar o nosso autor da proposta de lei aqui, o Sargento Portugal, que com muita sabedoria, né, que ele é peculiar como um grande parlamentar, né, vai aí, ouviu todo o setor, que eu acho que é importantíssimo a gente ouvir, discutir, falar. Isso é democracia, né? E às vezes as pessoas entendem, né, senhor presidente, que a nossa comissão, por ser formada aí por profissionais de segurança pública, quer sejam militares, civis, né, é uma comissão que baseada no autoritarismo, ou uma comissão baseada nesse tipo de situação. E muito pelo contrário, nós somos uma comissão extremamente
extremamente democrática, tudo é resolvido da melhor forma possível. Né? Lógico, temos os nossos intempéries e pessoas que insistem em desobedecer ditames constitucionais, mas isso, com certeza, é devidamente apurado no que temos de legislação aí no Brasil. Mas então, quero mais uma vez parabenizá-lo, dizer que conte com o meu apoio, né, o meu mandato todo está à disposição aqui dessa pauta dos policiais, já estou profetizando, né, dos nossos profissionais municipais da segurança pública e, lógico, né, os nossos prefeitos têm também uma grande colaboração e, com certeza, vão estar caminhando junto conosco dentro dessa grande cruzada que é colocar as nossas guardas municipais, as guardas civis, no 144 da Constituição Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Assis. Passo a palavra ao delegado Palumbo, meu colega, delegado de polícia no Estado de São Paulo, para o uso da palavra e considerações finais. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras presentes. É uma honra estar nessa mesa, ladeado pelos meus amigos deputados. Em especial o Dr. Paulo Bilinski, aqui eu chamo de Paulinho também, né? Você falou que o seu irmão te chama de Paulinho, mas eu também chamo pelo carinho que eu tenho por ele, pela competência. É um deputado novo, assim como eu, mas que não caiu nos pseudos encantos do poder. Espero que nunca caia, Paulinho. Quanto à nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana, todos sabem aqui, a maioria sabem que eu fui vereador durante 2 anos. E o que eu pude fazer pela Guarda, eu fiz com muita dedicação. Porque eu entendo, e isso desde a época que estava na Polícia Civil, hoje sou licenciado, que o futuro da segurança pública se chama-se Polícia Municipal. Falo isso há muito tempo, que o prefeito, quando ele é sábio, ele investe na Guarda, ele torna a sua guarda mais forte. A gente vê os índices criminais aí das cidades onde o prefeito investe, é baixíssimo, né, a criminalidade. Quando o prefeito deixa para lá, é alto. E eu me lembro que uma vez o Michel, que está aqui à minha frente, falou: delegado Palumbo, vamos mandar fuzil para a guarda. Eu falei: bora, vamos mandar fuzil para a guarda. E nós apanhamos pra caramba, né, Michel? O que nós apanhamos? Por quê? Porque eu já troquei tiro com bandidos armados de fuzil. Eu sei o tanto que isso é indigesto. E não dá para você trocar tiro com um cara com 762, com 556, com uma pistola. É muito desproporcional. É muito desproporcional. E numa das trocas, eles atiraram na viatura da guarda, estava sem fuzil. Atiraram na viatura da PM, estava sem fuzil. Quando chegou na viatura do rouba-banco, aí foi de igual para igual. Então, senhores, eu quero que vocês contem comigo. Hoje, né, todo mundo já deve ter falado aqui que foi proposta essa protocolada PEC 57, que é de todos. Não é da direita, não é da esquerda, não é do centro. É um consenso entre todos os deputados dessa casa, né, sem ego, para que realmente vire lei e acabe com essa celeuma. Eu tenho sido um grande crítico do Poder Judiciário, embora tenha amigos lá, juízes, que não se pode mais soltar criminoso do jeito que eles estão soltando. E é inadmissível isso. Com a desculpa de que a guarda não pode abordar. Eliel Miranda, que está presente aqui também, é um grande defensor da guarda, lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste, defensor mesmo. Ele sabe quem defende a guarda e sabe aqueles que só fazem vídeo e não defendem a guarda. Ele sabe disso. É isso mesmo. Então, muito obrigado, senhores. Conte comigo, me perdoe a ausência por um determinado período, eu tinha uma outra reunião agendada. Mas o que vocês decidirem aqui, eu estou com vocês. O meu sangue também é azul, como vocês falam. Muito obrigado. Depois a gente vai fazer a finalização das falas. Ah, não, então, por gentileza. Fala no microfone. Recentemente, por causa de decisões do STJ, não vou citar a cidade para não expor os guardas, mas fizeram uma apreensão de 350 quilos de maconha. E, quando subiu para o STJ essa decisão, falaram que ele não tinha ligação com o crime organizado, essa pessoa que estava carregando essas drogas, e ele foi colocado em liberdade, falando que a guarda não tem competência para fazer esse tipo de prisão. E, mesmo estando em flagrante delito, ela não podia, porque ela tem que se limitar aos próprios municipais. Então, a gente está vivendo essa insegurança jurídica
E a PEC ela vem para solucionar esse problema. Sem querer te desmotivar, Michael, mas a PEC ela vai resolver alguns problemas, né? E agora eu quero trazer uma reflexão para vocês que eu tive a oportunidade de participar de uma reunião do governador do Rio de Janeiro com a bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro e o presidente do Senado. E eu estava ali para prestar uma consultoria para o nosso presidente, o nosso líder Altineu, líder do PL, que é do Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro. E o que eu falei para o governador do Rio é que a gente tem que parar de depositar 100% da responsabilidade da segurança pública em cima da polícia. A nossa responsabilidade é de 30%. O sistema de justiça criminal é composto por polícia, magistratura, Ministério Público e Defensoria, na segunda fase, e na terceira fase, a execução penal. Então, enquanto nós não deixarmos bem claro até onde vai a nossa função, a gente vai apanhar por 100% sendo responsável por 30%. Tá? Então, vamos começar a distribuir essa responsabilidade de uma forma mais justa, né? O que significa distribuir essa responsabilidade de forma mais justa? Nós somos responsáveis por prender, por investigar, por concluir o inquérito? Somos. Quem é responsável por condenar, por processar, condenar, é o Ministério Público e Judiciário e a Defensoria. E quem é responsável por executar a pena é o juiz da execução em conjunto com a Polícia Penal. Então vamos começar a pontuar bem a nossa responsabilidade, porque daqui a pouco, né, seremos Polícia Municipal e aí assumiremos 100% de um problema cuja nossa responsabilidade é somente 30%. Tá? Então vamos colocar essa daí como um bom marco, né, para o início do trabalho da Polícia Municipal, deixar bem claro que a responsabilidade de vocês não é de 100% sobre o problema de segurança pública. O senhor aqui manda, Sargento Faur, o senhor não pede. Eu não posso perder essa deixa sobre a responsabilidade, até porque eu tive na comemoração do aniversário da Guarda Municipal de Maringá e eu citei justamente isso. E o diretor do fórum, o presidente do fórum, um juiz, ele estava presente e quando eu comecei a falar, ele saiu, levantou-se e foi embora. Porque eu falei que quando se tem um crime grave em Maringá, mata-se uma pessoa para roubar, um desses drogados comete um crime, apanha o prefeito, apanha os deputados, apanha o comandante da polícia, mas nunca vão no fórum perturbar. E é justamente uma dos grandes responsáveis hoje pela criminalidade é a justiça brasileira. Porque se você analisar, grande maioria, eu falo porque eu trabalhei 35 anos olhando no olho do criminoso, a grande maioria desses criminosos são reincidentes e que a justiça, de uma forma ou de outra, passou a mão na cabeça. Muitas vezes por culpa nossa aqui também, por legislações fajutas, que a gente vê um monte de coisa, aonde precisa de 11 ministros do STF para decidir um artigo da Constituição se é aquilo ou não. E às vezes fica 5-6, 6-5, ou seja, mal redigido. Muito obrigado, Sargento Faur. Sempre importante e pertinente. Vou passar a palavra para o autor do projeto de lei número 1109 de 2023, Sargento Portugal, para as considerações finais. Meu nobre irmão Paulo Bilinski, gostaria de começar aqui agradecendo a presença do meu irmão Jones Moura, do meu estado do Rio de Janeiro, de toda a dificuldade que a gente passa junto à segurança pública, Coronel Assis, primeiro mandato, meu irmão Palumbo, primeiro mandato, Bilinski, primeiro mandato, eu sou um deputado de primeiro mandato, Sargento Faur está no segundo mandato, antigão. Além de antigão de polícia também, quero parabenizar aqui, independente de opinião favorável ou contrária, eu acho que vale a pena a gente estar sempre mencionando o nome de quem participou, Carlos Alexandre Braga, Eliel Miranda,
Esperamos você aqui a partir de março. Seja bem-vindo. Espero que venha para poder contribuir, para sentir toda a dificuldade que a gente passa aqui, com as boas ideias, que às vezes não chegam no final. Rejane Soldani, Michael de Almeida, irmão, porta está aberta para você sempre. Boa sorte em 24. Represente a categoria 5, Enzo e Dente. Também vai se deparar com aquilo que você tenta fazer e com inúmeros que tentam dar contra e que você vai falar assim, cara, como é que eu saio daqui? As melhores ideias, às vezes, não passam da primeira porta. E a frustração, às vezes, caminha lado a lado ali, mas não desanime. Deus acima de tudo, aqueles que confiarem ali em 24 em você, vá por eles, sempre. Família, e leve até o final. Miguel Arcanjo Maidana, Oséia Francisco, Reinaldo Monteiro da Silva, ao Celso Júnior, que vai também em 24, em Araçairaguama. O que eu falei pro Michael serve para você. A batalha é difícil. Douglas Bito. Eu fiz questão de falar o nome de todo mundo, Bilinski, e também deixar registrado para todo mundo. Quando a gente aqui escreve um projeto, eu não faço isso. Eu não me preocupo em botar embaixo do meu braço e achar que o que eu fiz foi o melhor para todo mundo e eu sou o detentor de todo o conhecimento. Não. A gente escreve desde uma equipe de trabalho dentro de um gabinete, meu irmão está ali atrás, Ferreira, que me ajuda muito, praticamente é o cérebro que eu tenho no gabinete. E às vezes uma palavra que você coloca ali, ela tem que ser corrigida, tem que ser alterada, uma vírgula. É a preocupação do irmão Bilinski, que também foi como marcou em São Paulo. Nós fomos para lá, Jonas foi para lá, eu fui para lá, conversamos, muitos estavam lá. E até alguns naquele momento falaram que Polícia Municipal não. Alguns falaram Polícia Municipal não. E hoje Polícia Municipal é uma realidade, defendida pela maioria. Estou certo, Bilinski? Certíssimo. Então, acredito que a maioria dos sindicatos que estão aqui representam a voz, tanto para pedir a correção nesse projeto, para pedir a alteração, mas também representam que Polícia Municipal sim. Então, a PEC 57, que acabou de sair do forno ali, assinaturas de deputados, é importante todos os colegas lembrarem do rosto daquele parlamentar que vai votar a favor, porque muitos falam que podem contar comigo mais na frente. Quero dar um exemplo aqui, que é importante falar. O sargento Faúl estava dentro desse problema também, e que fizeram com a gente para a Polícia Militar, que foi uma grande covardia. Alteraram de 30 para 35 anos o tempo de serviço para a gente. Colocaram que a gente só pode somar 5 anos do tempo que trabalhou fora. E o cara que trabalhou 10, 6, 5, inventaram um pedágio. O sargento falou Portugal. Isso foi uma puta sacanagem, não foi? E são coisas que acontecem aqui, que às vezes você é contra, mas que acaba passando. Quem sou eu para falar para aumentar 1 ano na tua vida, 1 mês? Só vocês sabem a particularidade de ser um guarda que vai ser Polícia Municipal. Assim está caminhando. Porque só imputaram vocês de responsabilidade, mas ninguém falou de direitos. Vocês já são polícia há muito tempo. Vocês já exercem um papel de polícia há muito tempo. Alguns não querem ver. Para os prefeitos, às vezes, é conveniente não fazer. Entendeu? Não querem criar estrutura, não querem criar formação. A ideia do projeto foi justamente dar a estrutura para ter uma formação adequada, mas não exibindo a responsabilidade. Eu estava conversando com o Jonas ali fora agora. Jonas, a preocupação maior é acabar aliviando um montão de prefeito irresponsável, que não olha para a sua guarda ali com responsabilidade de falar, quero formar bem, tenho que olhar aquela guarda ali também como um profissional que tem que ser bem atendido, e não como um número colocado ali, que se der problema, depois a gente dá um jeito, expulsa, coloca outro no lugar, e se o cara vier a morrer. E como eu falei do meu irmão Jonas, cara, a gente estava discutindo a lei orgânica da Polícia Militar. Bilinski, quero até falar isso, se passar um pouquinho, me perdoa. Não, você tem... E a preocupação do Jonas de falar comigo, porque eu tinha acabado de ganhar uma eleição. E eu falei, Jonas, essa lei orgânica tem que ter algumas alterações. Ele me ligou, ele pegou o telefone em plenária, ele falou, estou aqui na linha com o sargento Portugal e eu tenho algumas coisas que tem que ser alteradas aqui. Ele está falando que não representa todo, não. A mesma coisa que vocês estão falando. Portugal, a preocupação é grande, são milhares de pessoas que estão procurando a gente para falar que tem que ser alterado sim, ponto. Isso é fato, e vai ser alterado.
e vai ser colocado da forma que vocês quiserem. Isso tem que ser registrado. Por que eu falo isso? Porque eu não tive essa oportunidade. Porque quem escreveu não me ouviu e colocou da forma dele e tramitou. Senado, teve um acordo no Senado, e está voltando agora, do jeito que foi aprovado lá, fizeram um acordo para aprovar, vai voltar e agora para a gente tentar depois fazer o melhor. Se a gente não começar corrigindo desde aqui, dificilmente no final vai ficar da forma que vocês querem. Então agora, dentro da maior humildade do mundo, alterem o que vocês quiserem. Façam o melhor por todos vocês. Façam o melhor por todos vocês. Isso aqui é um irmão. Não vou ficar em nenhum momento constrangido. Oh, mas alterou. Não. Não. Vocês merecem o melhor. A gente está aqui para fazer o melhor. A gente entrega o melhor para todos vocês. Nós temos compromisso de entregar o melhor para vocês. Algumas audiências públicas vão estar lotadas. Porque tem holofote. Porque tem gente buscando like. Porque tem gente só gravando vídeo. E outras vão cuidar de vidas. Buscando direitos e qualidade. Que são essas daqui. Então, por trás de cada um de vocês, são milhares de pessoas que buscaram, que vão ligar para vocês daqui a pouco, como é que foi lá, desde a PEC 57, nas nossas redes também, como é que ficaram, e aquele projeto, pelo amor de Deus, altera aquilo lá. Sim, vai ser feito dessa forma. Desses que estão nessa mesa aqui, e alguns que com certeza não puderam participar, podem esperar o melhor. Aos que vão disputar uma próxima eleição, desejo que vocês entrem, somem, e que coloquem Deus à frente de tudo, porque é difícil demais. Às vezes a melhor intenção da gente aqui, e a frustração ela pode, às vezes, te desanimar um pouco, mas não desanime, se coloque sempre à frente e fala o seguinte, quantos milhares nós nos representamos aqui, em cima, às vezes, só de uma fraqueza naquele momento ali, de tristeza, porque é tão difícil, cara, às vezes, você fazer o melhor para toda uma categoria, para a segurança pública, que é o que nós representamos aqui, mas no final a gente vai vencer. É só um momento de turbulência que a gente está passando durante um governo, mas se a gente se mantiver unido, entendeu? A gente vai vencer, eu sei que a gente vai vencer, porque Deus está do lado do certo. Quero agradecer a todos, desculpa passar um pouco mais, entendeu? E eu peço que transformem isso aqui em melhor para todos vocês. Um abraço. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos os convidados. Brasília é esse lugar afastado de tudo, né, justamente para dificultar o acesso do povo à Casa das Leis, mas eu acredito que a gente fecha um ciclo. Né? Num primeiro momento, fizemos uma mesa redonda em São Paulo, com a presença de guardas do Estado inteiro, com deputados federais do Rio de Janeiro, com representantes de entidades do CIOESP e de diversas regiões. Agora, em Brasília, a gente fecha esse ciclo. Né? Então, as anotações que foram feitas em relação a sugestões de alteração, né, permanecem as mesmas, né, em relação ao PL. Já eram as sugestões que a gente tinha construído na mesa redonda em São Paulo. O posicionamento, né, só para constar aqui, o posicionamento de todos os participantes é contrário, né, ao texto. Então, a gente vai trabalhar esse texto para que ele traga as inovações que foram discutidas no grupo. Né. Eu acredito que esse é o melhor resultado da audiência, é o melhor resultado do trabalho, né, da Comissão de Segurança Pública, do Sargento Portugal, do Jones Moura, de todos os deputados que se envolveram, né, gastaram tempo e recursos com esse texto, e acredito que ele vai atender, então, da melhor forma possível, a Guarda Municipal do Brasil. Né? Toda a Guarda Municipal, todos os guardas. Então, acredito que esse seja o ponto final. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a nossa assessoria, que auxiliou a realização dessa audiência pública, e, terminados os debates, quero agradecer, em nome dessa comissão, a participação dos convidados, que nos honram com as suas exposições e esclarecimentos, e a todos que participaram dessa reunião extraordinária de audiência pública. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar essa reunião, antes, porém,
convoco a reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Administração e Serviço Público para discutir o tema saúde e segurança no ambiente de trabalho dos policiais penais, em atendimento aos requerimentos número 46/2023 CASP e 223/2023 da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, dos deputados professora Luciene Cavalcante e pastor Henrique Vieira, e números 88 e 91 de 2023 CASP, ambos da deputada professora Luciene Cavalcante, para amanhã, 9 de novembro, às 14 horas, no plenário 8. Declaro encerrada a reunião.